E aí, pessoal, tudo bem? Bom, a imprensa brasileira está começando a dar um pouquinho mais de repercussão a mais uma tentativa do governo brasileiro de reforma da Previdência, aliás, mais um projeto de reforma da Previdência. Independente da debilidade do governo nesse momento e da dificuldade que a gente imagina que um governo com tal fragilidade consiga emplacar como reforma em algo tão espinhoso, um tema tão espinhoso, tão polêmico quanto a Previdência. Para a gente em geografia, a gente na geografia meio que assume os estudos de população, que na verdade é demografia, e geralmente em concursos como o CACD, população acaba sendo algo relevante na nossa prova. Para a gente em geografia, essa proposta, por mais que ela não avance em nada, provavelmente não vá avançar, ela tem algumas relevâncias aí que podem ser exploradas, principalmente na prova de primeira fase. Vejo isso com muito mais chance aí no que a gente chama de TPS do que exatamente na terceira fase. Por quê? O que a gente sabe em relação à Previdência? A gente sabe que tradicionalmente no Brasil a gente tem duas formas de aposentadoria envolvendo idade e envolvendo tempo de serviço, não é isso? Com uma diferenciação homem e mulher. Então homem, 65 anos de idade ou 35 anos de tempo de serviço, mulheres, 60 anos de idade, 30 anos de tempo de serviço. Houve uma reforma com o Fernando Henrique, em que foi colocado o fator previdenciário. A ideia é, os brasileiros estão vivendo cada vez mais, vamos tentar evitar que o brasileiro se aposente precocemente. Então, alguém começou a trabalhar na época, podia, com 14 anos, agora com 16. Ele completa 35 anos de serviço aos 51 anos. Então, ele já atende o que é o necessário para se aposentar. Quando a pessoa vivia no Brasil 50, 55 anos, vida que segue, tranquilo. Agora, que a expectativa de vida vai subindo, isso é um problema. Então a gente teve essa primeira reforma com o fator previdenciário. Ou seja, quanto mais jovem, quanto mais distante da idade mínima você se aposenta, você pode continuar se aposentando. Eu, por exemplo, estou com 46 anos. Eu posso me aposentar daqui a 3. Porque por acaso, vai ser uma merda de dinheiro, mas enfim, eu posso me aposentar. Porque por acaso eu comecei a trabalhar no dia 2 de abril de 84, quando eu tinha 14 anos. Só que o que vai acontecer, se eu bater pé para me aposentar por um valor que vai ser uma merreca, lá no INSS, a conta deles vai ser: João Felipe completou 49 anos, daqui a 3. Ele deveria esperar até os 65. Como ele não quer esperar, vamos cortar um pedaço do que seria o rendimento dele. Essa foi a grande mudança do fator previdenciário. Isso agora já tem até uma mudança com essa história do 85-95. Que é a ideia de você pegar assim, em vez de apenas olhar a idade e o tempo de serviço, vamos somar essas duas coisas. Qual a idade do fulano aí? 50 anos? Quanto ele contribuiu? 35, 36? Soma e vê quanto deu. O que eu acho que é importante para vocês agora não é nenhuma dessas coisas. É essa ideia de acabar com a diferença do sistema de aposentadoria de homens e mulheres. E aí é que eu acho que dá para eles fazerem a conexão com a questão da transição demográfica. Por quê? Qual é o argumento? As mulheres não se aposentam mais cedo que os homens por acaso, não foi por bondade de uma sociedade, ainda mais de uma sociedade machista. Muito pelo contrário. A ideia de que a mulher entra no mercado de trabalho e, ao mesmo tempo, não é aliviada do trabalho em casa, que continua sendo visto em grande parte dos lares como um trabalho feminino, essa da dupla jornada, é que deu esse, digamos, benefício às mulheres. Só que tem uma questão. A expectativa de vida no Brasil em 2015, não sei se você sabe, ela chegou a 75,2 anos. Então o brasileiro nasce hoje e espera viver 75,2 anos. Só que as mulheres têm uma expectativa de vida de quase 79, enquanto os homens de quase 72. Então o discurso governamental agora, que faz sentido economicamente falando, por que as mulheres vão se aposentar antes se elas vão viver mais? Ou seja, você aumenta o déficit. E aí o cara começa a bater nessa ideia de um modelo de transição para no futuro a gente não ter mais diferença. O que eu acho? O tema é espinhoso, não é simples, porque obviamente a posição da mulher é uma posição fragilizada na sociedade e isso não foi exatamente um benefício. Isso é para correção de problemas estruturais da sociedade, mas ao mesmo tempo, em termos econômicos, isso aí acaba agravando o déficit. Então o que eu acho? Não acho que a banca vai botar a mão nessa cumbuca para discutir essas questões de gênero, obviamente. Mas acho que você tem que ficar atento a essa questão da diferença de expectativa de vida, que é muito grande. Até caiu a diferença, tá? Ela já foi maior.
Mas você ter mais de 7 anos de diferença do quanto as mulheres vivem em relação ao quanto os homens vivem, pode ser puxado numa questão aí do seu concurso. Beleza? É isso, pessoal. Abraço. Tchau, tchau.